Amigos, boa noite a todos. Boa noite. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Assim seja. É com alegria que eu retorno ao CACEF para nós falarmos sobre esse tema de grande importância e valia para todos nós que nos dizemos espíritas e que já desejamos, sonhamos com um mundo melhor. E esse tema, que é chamado diminutivamente de BIP, ele se encontra no Livro dos Espíritos, na quarta parte, na terceira, melhor dizendo, quando Kardec vai tratar das leis morais. Parte essa que mais tarde ele vai compor para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo do Evangelho que melhor caracteriza e traduz essa pergunta é no capítulo 17, quando Kardec vai tratar sobre o homem de bem, sede perfeitos. E é interessante que nós pensemos sobre essas duas realidades, seja do Livro dos Espíritos, seja ainda do Evangelho, porque é sabido por todos nós que nós estamos em um processo de missão. E essa nova geração, que igualmente o livro A Gênese, enquanto também uma obra básica da doutrina, nos apresenta no seu capítulo 18, é importante que nós entendamos, se nós não vivenciarmos a proposta que os Espíritos colocaram nessa questão 886 do Livro dos Espíritos, dificilmente nós seremos um desses muitos chamados, mas poucos os escolhidos, para fazermos parte dessa nova fase em que a humanidade terrena haverá de viver, haverá de estar. Porquanto é da vontade de Deus de que ela se torne uma terra de bem-aventurados. Mas é preciso que nós façamos por merecer. É preciso que nós nos empenhemos para o atingimento desses créditos, desses valores morais tão necessários para essa nova fase em que a terra haverá de viver e de estar. Porque pouco a pouco, gradativamente, vai surgindo entre nós, ainda que muitos não percebam, uma nova geração. E essa nova geração de espíritos que estão reencarnando pouco a pouco na Terra, e cada vez mais aceleradamente, é para que essa proposta do BIP, da benevolência, da indulgência e do perdão, possa se tornar uma característica comum entre todos os habitantes dessa nova fase do planeta Terra. Porque é chegado a hora, por uma determinação divina, que nós nos tornemos um mundo feliz. Nós estamos em transição, nós estamos de passagem, é verdade. Mas logo mais haveremos de viver entre nós, a partir dos princípios estabelecidos por Jesus, quando esteve entre nós, do amor, da fraternidade, do perdão, das bem-aventuranças. Daí porque ele, Kardec, teve o cuidado de nos apresentar, a partir dos ensinos dos Espíritos, as 10 leis morais da vida, nas quais os Espíritos vão nos apresentar, a começar pela lei de adoração, e terminando pela lei de amor, de justiça e de caridade, aquelas que serão necessárias ao nosso processo de mudança, de renovação. Renovação essa, mudança essa ainda, que não será mais como antes, de fora
para dentro. Mas o movimento será agora, dessa feita, inversa, de dentro para fora. Nós nos apresentaremos nessa nova sociedade de conformidade com o que verdadeiramente nós somos, com as conquistas alcançadas através desse ir e vir das reencarnações, pois que o objetivo principal, central, de estarmos encarnados, passando por esses processos cíclicos dos renascimentos, é para que nós nos melhoremos, para que nós modifiquemos o nosso padrão moral, uma vez que a doutrina espírita tem em si esse objetivo de fazer com que haja na Terra esse progresso moral e, consequentemente, as conquistas espirituais, na medida em que nós nos identificamos como filhos de Deus. E é importante que eu entenda esta realidade para que eu possa igualmente, por extensão, viver de acordo com esses princípios estabelecidos por Jesus quando esteve conosco. Daí porque ser Ele para nós, humanidade na Terra, o nosso modelo, o nosso guia, o mais perfeito representante de Deus na Terra, e que nós devemos segui-lo, nós devemos nos amoldar dentro desta configuração crística, porque o próprio Cristo nos dissera: vós sois deuses, podeis fazer tudo quanto eu fiz e muito mais, brilhai a vossa luz. Então a reencarnação, o estar no corpo, na experiência corporal para o espírito, é algo extremamente significante, importante, para que ele processe e conquiste a sua realidade divina e que possa expressá-la a partir da sua conduta, a partir da sua forma de ser e de viver. Então nós vamos encontrar nesse capítulo 11 da terceira parte do Livro dos Espíritos a lei de justiça, de amor e de caridade. Justamente a última das 10, em que todos nós haveremos de alcançar um dia. E por que ela traduz ser a mais importante, a mais significativa? Porque todas as outras leis em si já complementam esta 10ª, porquanto é o estágio mais avançado do Espírito na Terra, que consegue traduzir a vontade de Deus através das suas ações. E dentre os subtópicos que Kardec, juntamente com os Espíritos, colocam nesta lei, a lei de amor, de justiça e de caridade, é exatamente sobre caridade, que é o amor em ação. É aquilo que Jesus viveu entre nós quando esteve conosco e nos convidou a todos a vivermos, porque Ele veio implantar entre nós o reino de Deus na terra. E esse reino se constitui literalmente pela vivência do amor, pela ação da caridade, pela vivência das virtudes espirituais superiores que nós já podemos desenvolver em cada um de nós, para que tenhamos uma terra melhor, cujos habitantes estarão muito mais voltados, muito mais direcionados para as coisas de Deus do que, ora, normalmente
frequentemente nós nos encontramos em busca das coisas de Mamon. Quando Jesus traz em uma das suas passagens, parábolas, que não se pode servir a Deus e a Mamon, ele estava se referindo exatamente a esse movimento de ascensão espiritual que todos estamos fazendo. E que em um determinado momento desta caminhada evolutiva, nós teremos que optar a quem servirmos, se as coisas de Deus ou se as coisas da matéria, dos homens. E quantos são aqueles, para não dizermos na totalidade quase, dos espíritos encarnados na Terra, que ainda dedicam o maior tempo das suas vidas às conquistas materiais, esquecidos de que são espíritos imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, mas fadados à perfeição, a se tornarem divinos, a se tornarem deuses na vivência uns com os outros. Nesse dia em que a terra haverá de viver entre os homens, nós seremos então considerados os eleitos, espíritos perfeitos, aquinhoados pelas nossas conquistas evolutivas, com essas virtudes, capaz de curar a quem nos toque, por exemplo. Porque existe uma citação evangélica em que Jesus se refere a essa conquista espiritual, ao questionar quem tinha tocado nele. E os discípulos não entenderam a interrogação, o questionamento. Mas Jesus insiste em perguntar: quem lhe tocou? Para logo mais responder: porque uma virtude saiu de mim. E esta virtude só é capaz de sair de cada um de nós quando nós internalizamos, vivenciamos a proposta da questão do BIP, da resposta à pergunta 886. Mas antes de nós vermos literalmente a pergunta e a resposta, eu gostaria antes de apresentar para vocês duas outras questões, não necessariamente do Livro dos Espíritos, mas particularmente desse livro, que sempre que eu tenho a oportunidade, eu apresento nos trabalhos que eu realizo, que é entrevistando Allan Kardec, de autoria de Sueli Caldas Schubert, a mineira de Juiz de Fora, onde ela vai supostamente entrevistar Allan Kardec, fazendo-lhe perguntas e tirando as respostas que supostamente ele daria dos livros, das obras básicas da doutrina espírita. E ela traz vários capítulos interessantes que nós deveríamos, de quando em quando, refletir sobre eles. Porque, a exemplo do Livro dos Espíritos, ela adota esta metodologia, essa didática de perguntas e respostas. E o capítulo que me chamou a atenção, para fazermos o link com a pergunta do Livro dos Espíritos, é quando ela vai tratar sobre o verdadeiro espírita. Porque não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino de Deus, mas é preciso fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade do Pai que está nos céus é que nós nos tornemos verdadeiramente espíritas. Não pelo rótulo, porque não é garantia nem chancela para entrar no reino de Deus,
mas fundamentalmente pela vivência, pela prática dos postulados espíritas que os espíritos nos apresentaram há 162 anos. Para que todo aquele que desejar acelerar o seu processo evolutivo na Terra, que tome deles e sigam-no, como fez Jesus à época. Porque o que é o Espiritismo, senão o cristianismo redivivo, no sentido de a mensagem do Cristo que retorna dentro da própria fala de Jesus, quando ele diz que haveria de nos enviar um novo Consolador. Esse Consolador vem no tempo, na época predita por Jesus, para nos lembrar tudo quanto ele dissera e aquelas outras coisas que para a época de Jesus, para o nosso estágio evolutivo, ainda não era possível ser dito. E então vêm os Espíritos que nos apresentam a mesma realidade proposta pelo Cristo, a do amor, a da fraternidade, a da indulgência, a da benevolência, a do perdão, do estabelecimento de uma sociedade mais equânime, mais feliz, mais ética, mais moralizada, não diferente dos postulados estabelecidos e propostos pelo Cristo quando esteve conosco. Esse é o mesmo cristão, é o mesmo espírita, é todo aquele que reconhece as suas imperfeições e esforça-se por domá-las, por superá-las. Esse deve ser, na prática, o verdadeiro exercício daquele que se diz verdadeiramente espírita. E vem então Sueli Caldas Schubert, a partir dessa proposta de entrevistar Kardec, trazer duas questões que me chamaram a atenção e que eu peço licença para poder ler e pensarmos juntos sobre essas duas questões. Inicialmente ela questiona dizendo assim, vejamos, sendo muito importante termos um parâmetro quanto aos espíritas sinceros, quais seriam aqueles que podem ser apontados como bons espíritas, ou seja, os verdadeiros? Esse é o questionamento dela para ele, Kardec. E ela vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, a resposta provável que ele daria a essa questão. Vejamos lá. Aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina, de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhes fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. E finaliza com a citação que trouxemos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para tomar suas inclinações mais. Então observemos já nessa primeira questão que não se pode dizer de uma forma fútil, aleatória, que sou espírita, porque não basta dizer que se
se é espírita. É preciso testificar, testemunhar o fato de ser espírita. E isso nós encontramos muito bem nas obras complementares da doutrina, quando nós vemos, em particular, por Filomeno de Miranda, inúmeros relatos de espíritos que retornam à pátria espiritual em uma condição falida, que, embora quando encarnado professaram a doutrina espírita, foram palestrantes renomados, escritores, médiuns, trabalhadores, presidentes, que tiveram uma plateia enorme que sempre o acompanhava, mas que não conseguiu vivenciar os princípios que ele discursava, acreditava na sua prática diária, cotidiana, sem adquirir aquelas virtudes propostas por Jesus na passagem citada, para poder se autotransformar moralmente e contribuir para a transformação moral daqueles que lhes ouviam. E isso é importante, porquanto ninguém garante que nós não sejamos aqueles, quando do nosso retorno, os mesmos exemplos que esses que nós citamos nas nossas reuniões doutrinárias ou atendemos nas nossas reuniões mediúnicas, por falta da vivência, da internalização desses princípios, para além da palavra que mata, a vivência da mensagem de Deus, que se fundamenta no amor, na caridade, no perdão. A outra questão que também me chamou a atenção, um pouco mais curta, é a seguinte, quando ela questiona: na conduta diária, como deve agir o espírita? E essa é impactante. E aí a gente pode ter um termômetro se somos verdadeiramente ou não espíritas. Se já conseguimos internalizar a mensagem dos espíritos. Porque ela, a mensagem, a doutrina, não é de Kardec, e sim dos espíritos. E aí vem Kardec, dessa vez no livro dos médiuns, no capítulo 3, no item 30, quando ele vai assim responder: na conduta diária, como deve proceder o verdadeiro espírita? A resposta é: o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. Eu pergunto a vocês, e me pergunto também: será que podemos nos dizer verdadeiramente espíritas? Porque, de acordo com Lyonês, no livro dos médiuns, este que se pode se considerar como verdadeiro é aquele que jamais deixará de fazer o bem. E o que é o bem, senão a caridade em ação? Lenir corações aflitos, consolar e acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a sua missão. Quem de nós verdadeiramente coloca essa prática como sendo a minha missão nessa encarnação? Ou será que a minha missão, de acordo com o mundo, de acordo com Mammon, é conquistar
as coisas do mundo. Aí vem os espíritos que colocam também no Evangelho segundo os espíritos, nesse capítulo que não se pode servir a Deus e a Mamon, a utilidade providencial da riqueza, que vai dizer para nós a sua importância, o seu valor, a necessidade que ainda temos de buscá-la, de viver de acordo com as necessidades da matéria, mas que não podemos em momento algum esquecermos da nossa condição de espíritos. Porque quando saímos de lá para cá, nesse processo do retorno do pátria espiritual para o mundo material, nós nos comprometemos com a nossa consciência em assim fazermos. E esta consciência é que dita se seremos ou não felizes mediante aquilo que nós fizemos quando do nosso retorno à pátria espiritual, de onde saímos e para onde retornaremos, levando o que na bagagem? Em que condições morais eu estou saindo do périplo carnal? Em que condições? Em um estado de felicidade, de consciência pacificada, na condição de medo, pela consciência de culpa, ou ainda na dúvida, por estarmos com os corações endurecidos? Porque, embora acreditando supostamente na imortalidade da alma, na vida ou continuidade da vida espiritual após a morte do corpo físico, não tínhamos a garantia e a certeza e preferimos ficar em cima do muro, buscando o meu dia a dia, vivendo de conformidade com aquilo que era ditado pelo social, pelas pessoas com as quais eu convivi, em que pese que a consciência me chamando a dar outros passos e outros rumos. Então, quando ela traz nesse capítulo o verdadeiro espírita, é para nós repensarmos aquilo que nós estamos fazendo. E talvez seja essa questão que melhor se associe exatamente à pergunta do Livro dos Espíritos, que é motivo para as nossas reflexões na noite de hoje. Antes, porém, quando ele vai tratar no capítulo 12 sobre perfeição moral, ele vai falar sobre os caracteres do homem de bem, que está lá, conforme já dissemos, no capítulo 17. E a pergunta é, a 918, por que sinais se pode reconhecer em um homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Quais seriam então esses sinais? A do título, das conquistas materiais, dos bens aquinhoados na encarnação, no sofrimento que passou durante toda a existência, na multiplicidade dos filhos, dos casamentos, dos títulos. Quais seriam de fato esses sinais? E os espíritos, em resposta à indagação de Kardec, na 918, assim responde: o espírito prova a sua elevação. É impactante essa também, viu? Quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus
e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Observe, seja a primeira, seja a segunda, seja a terceira, se nós nos avaliarmos verdadeiramente, veremos quão distantes ainda nos encontramos desta realidade. Embora todos os esforços empreendidos, e verdadeiramente no sentido de alcançá-los, mesmo com a sinceridade de propósitos e os investimentos que já fazemos, quão distante nos encontramos de sermos verdadeiramente esse homem de bem que o Evangelho nos propõe sermos. Esta prática de entrega total à lei de Deus. Porque quando Kardec questiona igualmente no Livro dos Espíritos o que seria o bem, o que seria o mal, os Espíritos disseram que o bem, tudo que está de conformidade com a lei de Deus, e o mal, tudo quanto dela se afasta. Então, pressupõe-se que estamos, enquanto humanidade, muito mais distantes da lei do que de conformidade com a lei. Se tal não fosse, não estaríamos nesta condição ainda primitiva de um mundo de provas e de expiações. E uma tentativa, uma condição para de regeneração, que em si, aqui para nós, não é lá grandes coisas. Não é uma mudança radical, pois que os espíritos, em que pese estar focado mais nas coisas de Deus, mas ainda traz muito do ranço da matéria e das coisas dos homens. Já tem uma consciência a mais desperta, mas não quer dizer que já se encontram santificados, beatificados, como acontecerá agora em 13 de outubro com Irmã Luz. Porque esta sim, independentemente do título da canonização, ela já vivia a proposta do BIP. Ela já era uma integrante dessa nova era da Terra. Dela já saía virtudes, a ponto de o Vaticano reconhecer as duas curas ou os 2 milagres que ocorreram com aquelas 2 pessoas que assim disseram e que foi produzido por ela. Mas ainda que não houvesse, ela já era santa por estar vivendo a sua santidade na sua própria realidade de vida. Essa, podemos dizer, é uma verdadeira espírita, pois que se conduzia dentro da lei do amor, da justiça, da caridade, da benevolência, da indulgência, do perdão, da entrega total. Como diz aqui na resposta, relembrando, o Espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal são a prática da lei de Deus. E a prática da lei de Deus é a vivência do amor, da caridade, da justiça. Pois que esta é a última lei a ser alcançada pelo Espírito no seu processo evolutivo. A primeira é a lei da adoração. Depois vem a do trabalho,
a da conservação, da igualdade, da sociedade, da liberdade, da destruição. Vi uma série de outras que preparam o espírito para viver a maior de todas. É aquele espírito que trafega na terra, no corpo, e que se diferencia pela conduta moral, independentemente das suas conquistas materiais. A exemplo de Chico Xavier, que agora no dia 30 de junho completou, só me engano, 18 anos de desencarnado, que retornou à pátria espiritual. E que ele, durante os seus 92 anos de vida no corpo, ele expressou isso no seu dia a dia, na sua prática comum, vivendo a lei de Deus, vivendo das provas, das vicissitudes naturais de um planeta de provas e de expiações. Mas nem por isso ele deixou de viver a proposta crística. E ele vai considerar em um determinado momento: se o Espiritismo, Jesus não estivesse, ele ali igualmente não estaria. O que fez com que Chico permanecesse esses anos todos produzindo o que ele produziu, nos deixando de legado, não foi a sua mediunidade em si. Isso era secundário para ele. Mas pelo fato de que Jesus ali estava na doutrina. E é isso que a gente precisa considerar. Não o fenômeno, não as facilidades, mas sobretudo o testemunho de amor a Deus, a partir da mensagem do Cristo. E ele então vai nos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai que não seja por mim, pela vivência dos meus ensinamentos. Dito tudo isso, podemos então ver a questão de número 886. Quando Kardec, ao tratar de caridade e amor ao próximo, ele questiona as entidades venerandas. Vejamos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade entendida por Jesus? E observem que a doutrina espírita, os espíritos, eles são reconhecidos, dentre as outras denominações religiosas, pela prática da caridade, pela tentativa de viver o Evangelho de Jesus. Mas ainda assim, com todo o esforço e empenho das casas espíritas, dos providentes voluntários, conforme aqui os avisos, que precisa dos voluntários para o trabalho de assistência social, de apoio aos necessitados, mas ainda assim nos encontramos bem distantes dessa realidade, conforme a resposta dos Espíritos. Em que sentido podemos entender caridade conforme Jesus propôs? E os Espíritos disseram a eles simplesmente o seguinte: vejamos porque saiu da página. Benevolência para com todos. Anotem. Benevolência para com todos. Não é para com o próximo. Próximo e distante. Benevolência para com todos.
indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É simples, é fácil. Não tem dificuldade de entendimento, tem? Não. Pois é simplesmente isso, ser benévolo. E ser benévolo é ser bom, é sair da ordem terceira, da escala espírita, e se permitir entrar na segunda, que é a dos bons, dos benévolos, para com todos. Não apenas para com os meus, mas para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. E aí a gente se lembra daquela bela e conhecida citação evangélica em que Jesus dá essa demonstração de indulgência e de perdão, porque uma está atrelada à outra, quando daquela situação da mulher em praça pública, em que todos queriam apedrejá-la. E já estavam quase para a ação praticar, quando viram Jesus e propuseram uma sentença ignóbil. Senhor, essa mulher fora vista em adultério. A lei dos homens de César diz que ela deve morrer por apedrejamento. E tu, o que dizes? Olha a pegadinha. E aí então, Jesus, conhecendo a maldade que ia naqueles corações, propôs uma outra sentença: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Implicitamente ele está propondo o quê? Indulgência, perdão, benevolência. E hoje o que nós fazemos nas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp, frente a uma situação na rua, em público, a gente atira a pedra mesmo, e a gente aponta, e a gente quer pena de morte, e a gente quer ir lá e matar, pagar o mal com a mesma moeda. Para muitos de nós é assim. Ou então aqueles que já são mais espiritualizados, assim, não se preocupam que Deus, Ele vai você padece. Ele vai, a justiça de Deus nunca falta. É mais ou menos assim que a gente diz, ou seja, Deus vai fazer o que eu não tive coragem de fazer com ele, não se preocupe não. Vai encontrar lá um poste, vai encontrar lá uma pedra, um buraco, vai encontrar um outro irmão mais louco do que ele, vai fazer por mim, e eu vou dizer, viu, Deus é justo. Porque eu não tive coragem de fazer, estou transferindo responsabilidade. Ou então carrega uma encarnação inteira com sentimento de mágoa, de raiva, de ódio, e esquece-se que poderia estar em um estado de felicidade, de harmonia interior, se simplesmente tivesse liberado o sujeito, a criatura, perdoando, deixando que ele siga o seu caminho, para que eu possa ter a liberdade de seguir o meu. Indulgência para com as faltas alheias não é ser conivente, mas é compreender que o outro é tão falho quanto eu. E se eu quero perdão, a indulgência de Deus para com meus erros, por que eu não posso proceder igualmente da mesma forma? E aí o Evangelho tem inúmeras outras passagens que me vêm aqui à mente, que o tempo não permite mais, que poderíamos traduzi-las como reforço. Mas voltando a da mulher em praça pública, ninguém teve coragem de atirar a pedra. Não por conta da citação que pegou todos
de impacto, de surpresa, mas pela força moral que Jesus imprimiu na sua colocação, nas suas palavras. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ali uma vibração de amor, mas também uma vibração de limites, mostrando que cada um deles também eram pecadores. E todos saem da praça, ficando apenas a pecadora e o justo. Quem narra muito bem essa história é Amélia Rodrigues, nesse livro Luz do Mundo, que é um dos livros mais bonitos de Amélia Rodrigues, da sua série evangélica. Além desse, nós temos outros tantos em que ela vai apresentar Jesus como sendo essa luz do mundo, como sendo esse amor de fidelidade a Deus, da prática e da vivência como nenhum outro até então, da proposta crística ou divina na vida. E então ele vai questionar, ainda numa atitude de indulgência: mulher, onde estão todos aqueles que lhe condenavam? Foram-se, Senhor. Eles te condenaram? Não. Eu também não farei. Mas vai e não peques mais. Liberta-te do mal que ainda te aprisiona nesse cárcere emocional, psicológico e espiritual. E acreditem, vamos encontrar também a Amélia Rodrigues, salvo engano, no livro Primícias do Rei. Salvo engano. Ela foi, escutou a proposta crística, adotou como um princípio de vida, e ela nunca mais foi a mesma. 10, 20 anos mais tarde, já uma verdadeira servidora do Cristo, ela abre uma casa para recolher os doentes, os desvalidos e os necessitados da cidade na qual ela morava. E para sua surpresa, eis que um desses dias lhe bate à porta um homem. E que quando ela abre, como tantos outros que ali acorriam ao socorro e ajuda da caridade, ela teve uma impressão que o conhecia. Uma sensação de já ter visto aquele rosto sofrido, enrugado, doente. Mas nada disse. O acolheu como um irmão, como tantos outros. Mas no decorrer dos dias, do tempo, volveu à sua memória a lembrança de que aquele homem não era outro senão aquele que havia levado aquele momento de infelicidade, de adultério nessa passagem. Não era outro senão o seu marido, que já estava em uma condição muito mais doente e infeliz que ela mesma. Mas nem por isso ela se revoltou. Ela o tomou como seu irmão, como mais um necessitado, e continuou ajudando da mesma forma. Eis aí o sentido literal do BIP, da benevolência, da indulgência e do perdão. São inúmeras as passagens em que Jesus nos reporta a esta necessidade de vivermos no dia a dia, nessa sociedade que nós tão bem conhecemos, a proposta crística. E que hoje a doutrina espírita vem reforçar para nós. Porque não basta se dizer espírita, estar dentro de uma casa espírita militando nela. É preciso, sobretudo, viver a sua mensagem,
seja aqui dentro, entre nós, mas principalmente lá fora, com os nossos adversários do caminho. Pois que esse é o melhor e o mais agradável sacrifício que podemos fazer a Deus. Não é nos despirmos das nossas riquezas, darmos todos os nossos bens, conforme ele também propôs ao jovem rico, mas literalmente sim, nos desapegarmos deles, dos bens, para viver a proposta crística, para demonstrar no dia a dia um com os outros, com aqueles que nos ferem, com aqueles que nos querem mal, com aqueles que nos perseguem, nos caluniam, com aqueles que nos ofendem, com aqueles que nos agridem, com aqueles que se colocam indiferentes a nós mesmos. Que a gente possa verdadeiramente viver a benevolência, a indulgência e o perdão. Porque que ainda que o mundo não nos reconheça como tal, Deus, que tudo vê, que tudo sabe, nos dará aquilo que precisamos para continuar vivendo e conquistando os méritos necessários para fazermos parte desta nova fase em que a vida viverá. Que é o momento em que Jesus vai nos dizer dos mansos, dos pacíficos, dos filhos de Deus. Nesse sentido, teremos então uma terra de bem-aventurados. Antes de concluirmos, queríamos ainda apresentar para vocês esse livro como sendo o nosso roteiro para vivermos no nosso dia a dia, sob as bases e os fundamentos da mensagem de Jesus. E antes de concluir também, gostaríamos de fazer um convite a vocês a conhecerem o nosso canal no YouTube. Essa palestra nós estamos gravando e vamos postar, se não hoje ainda, acredito que não, mas até sexta-feira. O nome do nosso canal chama-se Roteiro Espírita, sem o acento no i. Ou então vocês podem encontrar também no YouTube com o meu nome, Robson Ferrer. Nesse canal, nós estamos trazendo as palestras que nós estamos fazendo, aquelas outras que já fizemos, as mais antigas. Estamos também com uma série de outras programações, em que nós incluímos outros palestrantes, outras atividades, e eu gostaria que vocês se inscrevessem para aumentar o número de seguidores do canal, no nosso canal Roteiro Espírita, ou então Robson Ferrer, que vocês encontram lá o canal, tá certo? E com isso, é mais um canal, assim como tantos outros que nós conhecemos e seguimos, um canal voltado para a divulgação da mensagem espírita, em uma tentativa de fortalecermos com as mensagens dos Espíritos, a fim de, diante do testemunho, darmos a fidelidade daquilo que nós desejamos ser, mas que certamente ainda não conseguimos. Sermos verdadeiramente espírita, conforme nos dizem os Espíritos. Diga, amiga. O nome do livro? Desse último? Roteiro. E foi desse livro que nós tiramos o nome do canal. Roteiro Espírita, e o nome do livro de Emmanuel por Chico Xavier, que é mais uma oportunidade da gente ter e refletir sobre. Então, chegando em casa, se não durante a viagem para casa, clica lá em Roteiro Espírita, sem o acento no i, vão ver lá minha imagem, meu nome, e aí vocês me ajudam a aumentar o número de seguidores. No mais, muita paz, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.